Olá! Um encontro notável com Eunice Espínola hoje vai trazer para vocês a escritora esotérica Regina Caciquinho. Também teremos no segundo bloco o escritor maçônico J. Rios. Então vocês não podem perder essa oportunidade de ver como eles trabalham, como eles se destacam no mundo de hoje. Olá, bem-vindo a mais um encontro notável com Eunice Espínola, onde notável são os nossos convidados. Estou hoje com a presença da ilustre baiana da capital, da Bahia, Salvador, professora de língua portuguesa, pesquisadora de esoterismo, comunicação e mística espiritual. Em suas andanças pela Europa mística, na realidade, ela passou pela Alemanha, Portugal, Suíça e morou na Itália. É uma escritora de livros de autoajuda. Estamos falando de Regina Caciquinho. Seja bem-vinda, Regina, ao nosso programa. Boa tarde, obrigado pelo convite, dessa participação, que eu acho assim de muita honra te reencontrar aqui no Brasil e fazer parte dessa grande entrevista feita por você. Obrigada, Regina. A Regina, na realidade, é uma amiga antiga, né? Sim. Uma grande amiga que esteve morando na Europa agora e veio para aqui nesse mês de setembro e a gente está aproveitando para pegar as novidades que Regina vem trazendo para nós, né? Dos seus livros que ela vem escrevendo, do seu trabalho que vem desenvolvendo. Eu quero que você fale para o nosso público esse trabalho fantástico que você vem desenvolvendo dos seus livros. Assim, bem, eu lancei o livro na Itália faz uns 3 anos. Lancei primeiro em italiano, não na minha língua. Fui assim altamente autodidata, ousada de lançar na língua italiana o livro, que praticamente deu muito certo, porque fiz muitas amizades. Hoje eu tenho um Facebook italiano que possui assim muitos seguidores, né, do que eu escrevi. E agora estou para receber da gráfica, que ficou de me entregar por esses dias, o de português que eu vou lançar aqui em Salvador. Já tem data para o lançamento Ainda do seu não, livro? Infelizmente não, porque estou nessa dependência sempre do trabalho do Brasil. É verdade. Mas você já tem um livro também, o Vidas que se curam com a energia do universo. Exato. Esse livro, ele está sendo vendido na Europa. Depois que eu escrevi italiano, eu lancei ele em português também na Europa, né? Ele é vendido pelo site. Então, o mesmo título, Vidas que se curam com a energia do universo, vai ser lançado aqui no Brasil. Porém, esse, propriamente dito, com esse tipo de capa, ele já está na Europa. Ótimo. Fale um pouco sobre o conteúdo. Lógico que você não vai contar para a gente sobre o que está escrito, mas fale um pouco sobre o conteúdo desse livro. Como é que você desenvolveu, como é que você está fazendo cativando seus leitores com o seu livro? Essa chegou na parte mais importante. O livro eu escrevi porque da gente fazer essa reunião, essa busca, essa união de pensamentos positivos. Então, esse livro tem 10 capítulos, onde eu falo de anjos custódias, cromoterapia, aromaterapia, falo de channeling e antroposofia. Fui buscar estudos com Rudolf Steiner, que é um grande escritor, antropólogo, fundador da antroposofia em 1912. Ele é austríaco, porém, lançou na Alemanha, que fala desse sopro de vida, sopro de energia, que nós somos constituídos de energias, de moléculas, de energias coloridas. Por isso que eu busco muito a influência do arco-íris naquilo que eu escrevo, naquilo que eu desejo no dia a dia para meus seguidores. Quando eu digo bom dia, boa tarde, boa noite, sim, meus amados, minhas amadas, sempre sorrindo, porque a gente tem que fazer essa viagem interior.
a essa viagem dentro de nós mesmos. É uma viagem dentro de vocês terços, que eu não posso fazer por ninguém, mas só vocês mesmos que poderão adquirir essa forma diversa de pensar, de alienar os pensamentos positivos e viver uma vida melhor, estar sempre feliz e todo dia agradecer a Deus. Tem coisa melhor? A gente tem que transformar as nossas pedras em castelo, né, Regina? Com certeza. E isso você escreve maravilhosamente bem, né? Dentro das suas colocações, tive a oportunidade de ler um pouquinho sobre o seu trabalho. Vou agora pegar seu livro e ler afinco, né? Que é muito gostoso, é muito interessante. A gente está buscando... buscar a autoajuda, na realidade, não é quando você está numa situação ruim. Eu acho que a gente tem que buscar a autoajuda quando a gente ainda está bem, né? Porque a gente se fortalece mais, né? E tem um trecho seu que eu achei super interessante, onde você faz assim: o espírito faz parte da vida cotidiana. Só que a matéria, sem a espiritualidade, tem a sensação de que nada é o bastante. Exato. Por quê? Porque o nosso corpo físico, sem você desenvolver essa espiritualidade que nós temos, o natural dessa nossa vida interior, não somos nada. Porque muitas vezes as pessoas veem assim, a beleza física. Não existe a beleza física, existe a beleza interior. Nós somos uma eterna criança, sempre devemos sorrir, mesmo que a gente deva estar com problemas, com alguma situação, devemos buscar essa força, porque essa força, se você não buscar, se você não se autoajudar, nunca vai resolver. E não é entrando na igreja, saindo, mudando de religião, andando em qualquer tipo de situação que venha buscar esse tipo de espiritualidade que vai resolver se você não se ajuda. Eu escrevo também, não tão bem quanto você. Nada. E a questão quando eu escrevo, né, quando a gente cita a loba, que é a mulher numa idade madura, a gente fala justamente isso, quando a loba, na realidade, ela passa para o público que ela tem que se amar de dentro para fora. Ela não tem que ir em busca de um amor, de um grande amor. Ela tem que ser o amor, que ela, sendo o amor, ela atrai. Atrai amor, claro. É a energia atraindo a energia. Atraindo a energia com o primeiro chakra, que é o vermelho. Sim. Entendeu? Justamente essa energia, essa atração que unifica o ser humano, vem de dentro de nós mesmos. Então, quer dizer, se você tem um chakra, uma vibração equilibrada, dificilmente você vai sentir dificuldade ou demasiadamente sentir um ambiente, ou se faz calor, ou se faz frio, ou se tira muito vento. Você não sente nada, você está bem. Dá um equilíbrio da energia total do corpo físico, tranquilamente. Basta estar equilibrada dentro do seu chakra. E a primeira coisa que deve ser anulada é não ter medo. Porque a partir do momento que a pessoa tem medo, vai ser difícil se autoajudar. Porque aí fica com o pé na frente e o pé atrás, e aí vai ser difícil. Sim. Aí eu vou pedir a dica. Como é que a gente controla esse medo dentro da gente? Com o sistema nervoso central. Não existe o medo. Não existe. Existe Então tem gente que, por exemplo, tem medo de escuro. Não, tem medo de escuro. Você tem que passar essa informação. Por que eu vou ter medo de escuro? Não tem que aprender a caminhar no escuro. É por isso que eu gosto de estudar sempre matérias esotéricas e buscar assim, até as ciências milenares do Japão, da China. Por que os ninjas caminham com os olhos vendados e acertam tudo? Tudo é muito fácil de fazer. Lutas, caminhada, adestramento, de tudo. Só depende de nós mesmos. O equilíbrio da mente, equilíbrio com o corpo. Né? Exato, que é equilíbrio da mente, corpo e alma. Sim. Né? Aí são o três. Aí é o equilíbrio da mente, corpo e alma. Faz com que a gente possa ficar com essa caminhada mais fácil aqui nesse planeta. Maravilha. Tem também este outro livro, que é A Simpatia da Reginela. A Simpatia da Reginela. Esse livreto não é nem livro, é entretenimento que eu fiz na gráfica, fiz imprimir, porque já para as pessoas começarem a ler mais ou menos o que seria o meu livro.
fazer como adestramento, fazer como uma situação de, digamos, pensar positivo diariamente. Sim. Isso é um adestramento da mente. Não pensar, não dar um minuto para o pensamento negativo. Ele não pode encostar. Ele tem que ser abortado. Tem que ser abortado, tem que ser sair. Então, pensar positivamente e dizer assim, eu tenho saúde. Claro, uma bela saúde. Sou muito feliz. Ai, como eu sou feliz. Sim. Tenho uma abundância de felicidade. Como eu sou próspera. Ai, como eu sou próspera. Eu sou muito próspera. Então, quer dizer, se você manda para o universo essas mensagens, evidentemente o universo, quem é o universo é Deus. Por que Deus? Porque Deus é quem criou tudo. Mar, água, terra, os 4 elementos, o ar, o fogo. Então, praticamente eu salvo todos os dias as plantas, os animais. Eu agradeço a tudo. Se chove também, as plantas têm direito de beber água. As pessoas às vezes estão se lamentando. Ah, mas está chovendo muito. Oh, a planta também precisa de beber água. É. Não é só porque você não pode se molhar. Que egoísmo é esse? O que você está fazendo aqui nesse planeta se não quer se molhar? É, porque às vezes a gente reclama, né? Que o sol está muito quente, a chuva está muito molhada. Reclama e começa a reclamar de tudo. Não está satisfeito, quando está fazendo calor. As plantas estão atrapalhando, o espaço muito concreto, então tudo incomoda a vida das pessoas. E vejo que quando às vezes fazem construção em determinados lugares que botam cimento e vê que poderiam plantar para proteger o nosso planeta, o que acontece? Para quem trabalha nesse setor, deveria pensar que embaixo tem moradores. Lógico. Os ratos, as formigas também moram. E as formigas é um dos melhores, é um dos animais que trabalham mais organizadamente no seu sistema. Um dos melhores inquilinos desse planeta. Vivemos em sistema, claro. Vivemos em sistema, então não tem que proteger os outros. É verdade. Regina, eu gostaria que você passasse seu contato, para que as pessoas conhecessem mais a Regina Caciquinho, tivessem acesso a você, né? Que a gente sabe que você está no Face, que você tem blog também. Tem uma página no Facebook que está comigo, quase 1.100 pessoas seguidores de minha filosofia de vida, de minha não, né? De nossa, porque eu não faço sozinha. Sim. Depois eu tenho o Facebook no Brasil, na Itália, tem um blog, também muito visitado, muito bem-vindo. Trato todos os meus visitantes e amigos, sempre atendo a todos, na maneira do possível, porque todo dia eu estou com o computador aberto, procuro atender, procuro dar conselhos, faço isso gratuitamente, né? E digo, desperta essa criança que está dentro de você, faça dançar, faça brilhar, faça cantar. Esta é Regina Caciquinho, gente, que é uma pessoa fantástica, não é porque está na minha frente que eu estou elogiando, porque é uma pessoa alto astral, que escreve muito bem, que entende muito bem da vida, do mistério da vida, da ciência do bem viver. Do bem viver. E que roda esse mundo todo, está pela Europa mostrando o seu trabalho, e a oportunidade de estar aqui conosco hoje no Encontro Notável com Eunice Espínola, onde eu faço questão de estar trazendo para todos vocês sempre personalidades, pessoas que pontuam nesse mundo, que mostram para a gente o porquê de estar aqui, né? O porquê que se deve fazer o bem. Né? Claro. E sempre. Regina Caciquinho, ela é uma mulher do bem. E sou católica, porque sou comendadora da igreja lá da Itália de Templari, de Padre Pio, São Miguel Arcanjo, sempre na caminhada do bem de Nossa Senhora de Fátima. Ai, e que a gente maravilha. tem que pegar fé. Andar avante, andar com fé eu vou, que a fé não procura vaiar. Eu tenho que agradecer também a minha amiga pelo convite, Eunice, porque já tem anos que a gente se conhece. Parabéns pelo seu programa, que esteja assim sempre com muito sucesso. Namastê. Muito obrigada, querida. Você, a casa é sua. Sempre que estiver aqui no Brasil, que estiver aqui em Salvador, nos procure, venha mostrar o seu trabalho. Tá? Que teremos muito orgulho de estar divulgando, sendo mais um divulgador desse seu trabalho maravilhoso.
Viu? Obrigada. Obrigada a todos vocês. Boa tarde. Até o próximo bloco. O programa O Encontro Notável com Eunice Espínola gostaria de agradecer ao Porto dos Livros Café, a VJ Marketing, Comunicação e Eventos, a Elizabeth Castelli, a personal Hair, e ao Jaque Janine, do Shopping da Bahia. Olá, bem-vindo ao segundo bloco do programa Um Encontro Notável com Eunice Espínola, quando eu costumo dizer que notável são os nossos entrevistados. E hoje estamos aqui com mais uma personalidade. Nascido em Mairi, na Bahia, é filho de José e Maria, casado com Mara e pai de Pedro. Com 30 anos de idade, ele já carrega um currículo vasto e nobre. Efetivado na Polícia Militar da Bahia, formado em Logística, Gestão Pública e Direito, eu estou falando do escritor e diretor da União Baiana de Escritores, J. Rios. Bem-vindo, J. Rios, ao nosso programa. Bem-vindo. Eu estou muito contente de estar aqui com você. É uma satisfação imensa poder participar do seu programa e falar para os telespectadores da minha felicidade de sair de Feira de Santana para vir aqui para Salvador, participar do seu programa. Para mim é uma honra. Uma honra para mim. Que é isso. Certo? Você sabe que eu estou correndo atrás de você. Tem bastante tempo para você estar no nosso programa, mostrando o seu trabalho para a gente. Um jovem já com uma carga de trabalho maravilhosa, um currículo vasto, muita coisa, muitos projetos. Eu falo muito, mas hoje eu quero que você fale mais do que eu. Que você me apresente todos os seus trabalhos. E eu já vou começar a abordagem. O Filho Sábio e o livro Imagine na Copa. São dois livros que já foram lançados, que estão sendo sucesso. Inclusive, conversa de bastidores, né? Sim. O livro Imagine na Copa teve uma repercussão muito boa no país, pela sua abrangência, no sentido analítico da palavra, no sentido lato da palavra, porque ele abordava a questão da Copa do Mundo. Sim. E as questões que norteava as facetas da Copa do Mundo. Porque o governo, na época, esse livro foi escrito no dia 30 dias, escrevi esse livro. Comecei, na Quantas realidade, páginas? São 150 páginas. Nossa. Foram escritos, foi fantástico. Foi na época das minhas férias. Sim. E eu aproveitei o máximo para poder escrever, e essa temática me chamava muita atenção, porque a Copa do Mundo ia acontecer em 2014 e eu senti aquela vontade de escrever esse ensaio. Eu sabia que esse ensaio poderia alcançar lugares onde eu nunca sonhei, minha família nunca sonhou. E ele aborda a temática das inversões de valores que os governos, ao longo dos anos, tomou, até tomar essa decisão que trouxesse a Copa do Mundo para o Brasil, mas numa época ainda que o país não estava preparado. Claro que eu, quanto brasileiro, queria sim que a Copa do Mundo acontecesse, como aconteceu, graças a Deus, mas o governo deveria sim investir mais em saúde, em segurança pública, em seguridade social. Falta ainda tanta coisa para eles estarem preocupados em trazer a Copa para aqui para o Brasil, né? E os gastos foram bilionários, né? E você pode pesquisar, o valor que foi investido não conseguiu retornar. Então isso ficou só a questão, faz a Copa do Mundo, Copa das Copas, mas o retorno ficaram aí os elefantes brancos, né? Como conhecido na ditadura militar. É verdade. Teve também O Filho Sábio. O Filho Sábio, para mim, foi um livro muito importante, porque na realidade eu escrevi esse livro para mim, inicialmente, porque eu precisaria melhorar a minha relação com meu pai. Sim. Não que eu tivesse conflitos, mas eu queria melhorar essa relação para dar exemplo aos meus irmãos e dar exemplo a toda a minha comunidade que conhecia a minha história, de onde eu nasci, o que eu fiz e o que eu estava trilhando. Eu escrevi esse livro mais com essa pegada, mas ele ganhou um know-how, ganhou um espaço muito grande lá na região, em Feira de Santana, aqui em Salvador. Inclusive, foi esse livro que conduziu a minha ida à Record, onde esse livro foi apresentado em 2 programas, programa de Ana Hickman, com Ticiane, e também foi apresentado em 15 dias após, no programa de Geraldo Luiz,
que era um programa semanal pela manhã. Ou seja, uma repercussão muito boa para um escritor do interior. Isso é extraordinário, né? É maravilhoso e pela minha idade eu sinto muito feliz. Tem um do interior também, que é aquele Castro Alves, né? Não era do interior também? É isso. Eu me sinto muito honrado em fazer parte desse projeto. Eu fico olhando para J. Rios, eu vou fazer um elogio, tome como elogio. Eu enxergo você um jovem velho. Não na velhice da idade, mas na velhice do amadurecimento. Você passa a ser uma pessoa muito madura, né? Uma pessoa com 30 anos, a gente olha, às vezes a gente olha para uma pessoa de 60, 70, 80 anos e que você vê que é tão imaturo, tão infantil ainda, e você não, você com 30 anos, você senta aqui do meu lado, eu estou sentindo assim que nós estamos num patamar da idade, certo? Mas fantástico. Tem também você um livro que foi o que me atraiu, né? Como na teia de aranha, que me atraiu a você foi o Quem Salvará o Filho da Viúva. É um romance fantástico. Estou terminando ainda ele. Já era para ter terminado, mas pelo fato de querer fazer algo com excelência e buscar excelência a qualquer custo, a qualquer preço, creio que daqui para janeiro, fevereiro ele será lançado. É um romance que retrata a história de duas personalidades importantes para a humanidade, no meu ponto de vista, que é Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, grande irmão, um homem notável, Abraham Lincoln, com certeza. E outro homem que ainda estava no campo dos irmãos operários, irmão Tiradentes, Sim. Joaquim da Silva Xavier, dois homens de total relevância para a humanidade. E aproveitando esse gancho dessas duas personalidades, eu busquei dentro do contexto da Grande Irmandade, trazer Quem Salvará o Filho da Viúva, Hiram Rabif, a lenda do primeiro ou do terceiro ou do segundo, ainda não se sabe, do primeiro maçom, proveniente do rei Davi, proveniente do rei Salomão, proveniente do rei de Tiro. E assim, é uma temática muito interessante porque eu coloco o enredo, um professor universitário que vai palestrando em faculdades, ele vai percorrendo e vai explanando esse conhecimento dentro dessa temática, como se fosse uma linguagem polifônica, onde você vai dando som e significados através de um palestrante dentro do teu enredo. É uma técnica que eu uso, que eu acho muito interessante e cativa ao leitor, porque você percebe que a comunicação entre a plateia Sim. e o emissor, e também percebe quem está lendo. Quem está lendo, quer dizer, é como se fosse um triângulo amoroso. Vai acontecer o quê? Que expectativa é essa? Então, assim, é um romance muito importante pelos temas que serão abordados. Alguns temas eu prefiro ainda não contar. Não abordar. Não abordar. Para nos matar de curiosidade, ansiedade, né? Meus ansiolíticos vão ter que entrar em ação para poder esperar o livro ser editado para a gente poder estar acompanhando, ele ser lançado. E, assim, pelo que a gente percebe, é uma história de esquadros e compassos. Sim, de esquadros e compassos, com certeza. E creio que a aceitação do público, não público específico em si, mas a minha literatura é uma literatura onde eu tento levar para o rico, mas também para o pobre, para aquele que tem conhecimento, mas também para aquele que não tem conhecimento. Sim. Tentar demonstrar que há um espaço, que há um campo aberto, que há um canal aberto entre o escritor e o leitor. Um linguajar simples, onde você pode atingir todos os públicos. Geralmente tem escritores que escolhem, né, um público-alvo e define. Mas o mercado hoje é um mercado polivalente. Sim. Onde você precisa, dentro de um polo, ser polivalente. Sim. Ou seja, você tem o seu segmento, mas
você precisa, dentro desse segmento, abrir segmentos, abrir nichos de mercado. Então, o meu nicho de mercado está dentro da própria literatura. Essa é a minha preocupação. Por isso que eu falo, sempre, eu tenho falado, que a minha literatura ela abarca vários níveis sociais. E a minha função, quanto escritor, é justamente isso. Levar o conhecimento, levar o meu entendimento, levar a compreensão do todo para a parte. Fantástico. Até porque eu gosto de misturar muito a minha vida com a vida dos meus entrevistados, viu, Jota? Sim. E hoje eu estava até conversando com a pessoa, com minha secretária mesmo em casa, e a gente estava falando a nível da educação no país, né? Ela fez, eu tenho preocupação porque meus netos, como vai ser amanhã a educação dele, como ele vai estar. Eu falei, olha, me corrija se eu estiver errada, mas não se preocupe muito com o ensino, né? Mas se preocupe com o conhecimento que ele vai adquirir. Porque se ele tiver interesse em ler, isto ninguém vai proibir, pelo menos não está proibida ainda, né? A leitura. Então, eu acho que quanto mais a pessoa lê, ela aprende muito mais. Lógico que tem que ir para uma escola, que tem que ter uma universidade, mas se faltar a possibilidade de uma universidade, se ele for um bom leitor, ele vai ser um bom conhecedor. Ele vai poder desenvolver a sua vida, o seu trabalho em cima dos conhecimentos que ele adquire. Justamente. E o mercado hoje, no sentido amplo, exige do profissional os títulos. Claro, lógico. Como até o próprio Machado de Assis falava na teoria do medalhão, que a sociedade é uma sociedade de títulos. Hoje não mudou. Sim. Não mudou. A prova é que eu tenho 3 faculdades. Estou buscando mais faculdades, mais conhecimento, mais especialidades, mais mestrado, mais doutorado. Que precisa. Agora, o segredo é o que você vai fazer com isso. Exato. Você sabe se expressar? Você tem a atitude de fazer acontecer? Você vai mesmo? Ou você vai se esconder atrás dos seus títulos? E dizer e justificar, não, eu sou um doutor, eu sou um douto. Mas não tem atitude, não tem a coragem de enfrentar a vida. Acho que o segredo mora aí, é saber compilar, organizar e ter a atitude de fazer. Você também é diretor da UBESC, da União Baiana de Escritores. Isso. Seu papel dentro desta organização tão fantástica. Um abraço para o nosso amigo Roberto Leal. Para o professor Germano. Professor que Germano. É o nosso Carlos Souza Exua. Sim. E também não esquecendo do grande poeta, escritor Valdec. Valdec já esteve conosco, Roberto já esteve, Germano está devendo, e o show está me devendo. Aproveitando só o gancho falando sobre Germano, Sim. logo vamos falar sobre a diretoria. Queremos e sonhamos e acreditamos que Germano Machado será um novo ocupante da cadeira da Academia de Letras da Bahia. Nós estamos pedindo isso, nós estamos exigindo isso pela história de Germano Machado, pela competência de Germano Machado, pela firmeza, é aquilo que eu falei anteriormente. Não é a quantidade de conhecimento e de títulos, é o que você faz. E o CEPA é uma demonstração que ele está lá sentado, ele está lá a ouvir os escritores, a ouvir você, a ouvir eu, o seu esposo, a minha esposa. Está aberta à comunidade, e isso é nobre. Exato. Isso é nobre. No século XXI, isso é nobre. O programa O Encontro Notável com a Eunice Espínola está pedindo essa cadeira ao professor Germano. É importante, que isso aconteça. E falando sobre a diretoria, recentemente, conversa de bastidores, né? Sim. Recentemente, consegui, junto com alguns parceiros em Feira de Santana e em região, fundar, né, ou criar a Associação Brasileira de Literatura e Artes, onde eu, quanto diretor da União Baiana de Escritores, estamos desenvolvendo projetos sociais com a comunidade, com as escolas públicas e privadas. Inclusive, agora, novembro ou dezembro, será lançado um concurso literário sobre crônicas e redações, onde terá premiações. Inclusive, esse projeto já foi até aceito pela Câmara Municipal de Feira de Santana. E isso foi possível por
eu ser diretor da União Baiana de Escritores. A importância dessa inter-relação entre a entidade... De Santana. A Câmara de Feira de Santana está parabéns por acatar esse projeto. É um projeto brilhante, porque leva o conhecimento, leva a oportunidade e gera expectativa de uma vida melhor, de ganhar um prêmio, de ser reconhecido na escola, de receber uma premiação em dinheiro e, além de tudo, ter o conhecimento e o incentivo. Mesmo, né? De que os jovens se disponham a esse caminho, né? Um caminho inverso, que é o caminho desse programa educacional de resistência às drogas. O PROERD. Que é o PROERD. Que é o Programa Educacional de Resistência às Drogas. Isso. Que é um projeto de âmbito internacional, mas que a Polícia Militar do Estado da Bahia acatou, e nós, quanto funcionário público, temos o dever de contribuir da melhor forma. Inclusive, para que todos os jovens que estejam assistindo, eu palestro em escolas públicas e privadas e não cobro nada. No dia da minha folga, eu preciso ser útil. Está sendo um cidadão. Justamente, cidadania. Cidadania. Com várias moções, troféus e comenda, entrevistamos hoje o J. Rios, o escritor de vários livros e também de Quem Salvará o Filho da Viúva, no qual eu estou ansiosa aguardando. Não só certo? Vossa Senhoria, mas uma gama de pessoas assim de fora do país. Inclusive, esse livro será lançado em inglês, francês, espanhol e, quiçá, em italiano. Eu espero que o público goste da temática, goste do enredo, porque a minha missão é levar literatura, e literatura com L maiúsculo. E o nosso programa hoje está sendo acompanhado também na Itália. Olha aí, então, que coisa linda! Lance o seu livro também em italiano, que os nossos irmãos estão aguardando o seu livro lá também. Eu creio que pela temática, 30, 40, 50 milhões de pessoas pode assim estar querendo comprar, né? Então eu já tenho um público-alvo. Maravilha. Eu tenho um público-alvo que dentro do enredo, esse público, não compre o livro, leia o livro. Sim. Ou seja, eu posso garanhar uma boa quantidade de vendas. Mas a minha missão maior não é vendas. Não. É fazer literatura com ele, passar a mensagem. E lembrando também aos telespectadores que nos dias 9 e 10 de outubro, a UBESC, a União Baiana de Escritores, estará mais uma vez, né, no seu 5º encontro de escritores. Parabenizar a Roberto Leal pelo seu brilhante trabalho, com todas as suas limitações, a revista Alminira, que tem sido um canal aberto na África. E agradecer a Vossa Senhoria por tudo, estar aqui. E para mim foi uma honra estar aqui ao teu lado, participando desse brilhante espaço, desse brilhante programa. Obrigada. Eu que lhe agradeço, J. Rios. A casa é sua. Quando você tiver com seu livro em mãos, traga aqui para nós apresentarmos aos nossos telespectadores, certo? Lhe parabenizo mais uma vez. Expresso para você a minha admiração pelo seu trabalho, pela a honradez e a dignidade que você transmite e todo o seu trabalho na sua pessoa, com a sua família. Muito obrigado e agradecendo a todos os leitores, as pessoas que vêm acompanhando, os meus colegas de faculdade, os meus professores, agradecer também os meus amigos, meus familiares, as pessoas mais importantes que somadas gera J. Rios. Maravilha. O Encontro Notável com a Eunice Espínola encerra aqui, esperando vocês para uma próxima aventura fantástica com os nossos notáveis.